Olá, aguardando a Rejane Teles para a gente começar a nossa live sobre corrida. Oi, a Rejane, tudo bem? Tô mandando o convite para você entrar. Aí você acenou e acho que eu. Aí aceitar. Eu aceitei, aceitou para você? Oi, Oi, Danilo aí, Cozinha. oi, lindona. E tudo. Ah, tá iluminada agora. Tô completamente iluminada depois da nossa corrida, né? Yeah! Depois de ter ficado uma horinha fazendo uma corrida, aí Isso, fica com uma cara boa mesmo, né? é. Tudo bem, Rê? Tudo jóia, tudo chique com você. Também. Então a gente vai começar aqui a live, né? Chegou o Danilo Cozinha e eu fiquei sabendo que a gente tem uma divulgadora das nossas lives também. Então vamos ver se mais Sim, pessoas entram, mas a gente tá bom. e dando aquela aquecida, né? E falando Isso. um pouquinho. Eu queria começar, Rê, veja se tá bom Hum, para você. Eu vou falar um pouquinho o histórico de como a gente chega nessa corrida benéfica. E aí, você também poder se apresentar e, e a gente começar, então, a trocar essa ideia em torno da corrida benéfica. Tá bom? tá jóia, pode ser. Beleza. Então, bom, nesse perfil novo, né, eu tenho um outro perfil que fala sobre corpo e movimento, que é o corpo presente, um trabalho corporal que eu faço, que na verdade é esse o trabalho, né, de corpo e movimento que sempre ele caminhou comigo ali na dança, na consciência corporal. E aí um dia eu chego na corrida. A corrida, na verdade, né, eu retomei um gosto que eu tinha de criança de correr, né? Eu gosto de dizer que eu sempre fui uma criança sanguínea, então eu adorava quando minha mãe falava assim: vai lá no armarinho comprar. Ia correndo. Eu ia correndo, e não só ia correndo, porque eu morava na Rua do Orfanato, aqui na Vila Prudente, que você deve conhecer. Eu não Uhum. só ia correndo, como eu ia brincando com os postes, assim, ó. Ia fazendo zigue-zague, eu gostava de ir na frente da pessoa e desviar, sabe? Olha. Eu adorava fazer, eu adorava. E era muito chato depois que eu tinha que voltar, porque eu morava em apartamento, né? Então, Uhum. depois de percorrer um caminho com a dança, dentro da própria dança, um dia o Antônio Nóbrega, que era meu professor de danças brasileiras, fez um convite, Hum, né, para a gente correr com ele, porque a corrida fazia parte do treinamento corporal dele de dançarino, né? E a gente saiu correndo pela Unicamp, né, onde eu fiz a faculdade de dança, saí correndo para acompanhá-lo, né? E era a turma toda de dança, todo mundo correndo pela Unicamp. E quando não era pela Unicamp, a gente também usava a pista, né, de corrida da Faculdade de Educação Física. Muito bem. Voltei para São Paulo, não queria fazer aula de dança com mais ninguém e adotei o Parque da Independência como lugar para fazer um treinamento corporal, baseado num treinamento também de um professor meu que tinha essa divisão, né, de força, resistência, alongamento, flexibilidade. E para resistência, o que era usado? A corrida, né, para ganhar resistência física na respiração, enfim. E aí comecei a correr no Parque da Independência sozinha, dando as minhas voltinhas e buscando, né, esse prazer mesmo na corrida, né? E até que eu encontrei um grupo de pessoas no parque também que gostavam de correr, e aí fui correndo, né? Saí do parque, comecei a correr na rua, e depois o tanto de outras corridas que a gente fez. E
parei de correr por motivos de vida, depois retomei a corrida, e foi muito legal quando eu retomei a corrida, porque o que eu percebi, que o corpo ele tinha essa memória, né, de correr. Então, quando eu retomei, depois de anos que eu fiquei sem correr, oi, Lia! Lia, vou fazer agradecimentos especiais a você, Lia. Ela é a nossa divulgadora. Você não está me ouvindo? Não está me ouvindo? A gente pode fechar e entrar de novo. Sai e entra de novo, Rê. Vê se melhora para você. Espera aí, que ela vai ter que sair e entrar de novo, que ela não está escutando. Você estava escutando até agora? Saiu. Ela não está escutando? Como eu posso perguntar para ela se ela está escutando, né? Deixa ela voltar. Ai. Bom, deixa ela voltar. Assim que ela chegou, tá agora. Pô, Opa, faz normal, beleza. Soltou o áudio. Uhum. Foi muito legal, né? Voltando ali. Foi muito legal quando eu voltei a correr, porque eu percebi que o corpo ele tinha uma memória, né? Então eu não fiquei logo da primeira vez assim. É como se eu nunca tivesse parado de correr. Foi muito engraçado, né? E eu falei assim, nossa, todo o meu fôlego, toda a minha resistência estava ali junto comigo. E depois, ó, de anos que eu tinha parado de correr, né? E isso foi uma coisa muito legal. E agora, né? Aí fiquei também um tempo correndo, aí mudou a vida de novo, outras coisas aconteceram, parei de correr e agora retomei junto com essa ideia de corrida benéfica, né? Por um encontro que teve e aí uma vontade de divulgar uma forma de correr que não é a corrida convencional, que não são essas corridas que vão atrás de medição de tempo, que vai atrás de velocidade, de batimento, porque eu não vivo isso, né? Mas existe esse histórico nas corridas, e a gente pode ver, assim, até mesmo aqui no perfil, algumas pessoas que seguem, eles gostam de colocar os reloginhos, né? Ficam medindo quanto de pulsação, quanto de cardíaco, quanto tempo, quantos quilômetros e tal. E a corrida benéfica vem um pouco nesse lugar de divulgar, de difundir uma forma de correr que não é que seja diferente, é a forma de correr com tranquilidade, com leveza, com espontaneidade, né? Que é isso que a gente perde para dar lugar para essas corridas muito metrificadas, né? E que acabam ocasionando lesão, ocasionando vários desgastes e problemas de articulação, porque está sempre fora do tempo do próprio corpo, né? Então, a corrida benéfica, a gente chega um pouco nesse lugar de falar de uma corrida que ela está em acordo com o seu ritmo, ela está em acordo com a sua condição física, ela não está em desacordo, ela não tem a ideia de superar a si mesmo, né? E nem o amigo, né? É uma corrida que naturalmente ela tem um processo de evolução, né? Porque ela está respeitando o ritmo do corpo. E então a gente fala muito do movimento natural da corrida, que é o correr com naturalidade, né? Sem um esforço excessivo, né? Um esforço máximo, né? de desgaste. Muito pelo contrário, a gente fala do
do gasto mínimo de energia. E dentro desse princípio surgiu o perfil e o interesse, né, de algumas pessoas aí em começar a experimentar. O que é isso, afinal? Eu que não consigo correr 10 metros, que eu não consigo, né, que eu fico sem fôlego, como foi o caso da Juliana e tal. E aí a Rejane, que está aqui, aí ela falou, Tuti, eu quero experimentar isso, né? Uhum. E aí a gente já está, né, na nossa sequência aí de encontros que a gente vem fazendo quase que diariamente, né, Rê? É, E aí, então, eu só quis dizer um pouco de como a gente chega na corrida benéfica, né? Que vem de um prazer de correr, que vem de uma corrida que está em harmonia com o próprio corpo. E aí a Rejane agora vai ter todo o espaço do mundo para falar oh, meu Deus. dela aí, de como ela está sentindo tudo isso. Como que você chegou nisso, Rê? Tá, a minha história com corrida sempre foi muito complicada, essa história é bonitinha. Claro, quando eu era criança, eu adorava correr, corria muito, era rápida, eu tinha muita agilidade física, como geralmente as crianças têm, né? Mas quando eu fui para a educação física, que eu comecei a ter que correr, porque o professor colocava a corrida na atividade, eu comecei a ter taquicardia, tosse cardíaca, doía meu tornozelo. Eu nunca conseguia completar as provas que eles davam, né? E isso com 10, 11 anos. E aí eu comecei a achar que eu não era muito boa nessa história de correr, né? Fui me desencantando. Eu lembro de uma vez que eu fui correr com meu pai, deu o mesmo pau. Não conseguia correr, comecei a passar mal. E correr só atrás de ônibus, no máximo. E aí a Tuti veio com essa história da corrida benéfica, eu falei, gente, peraí, mas será que eu consigo correr? Né? Com 46 anos, à beira dos 46 anos, será que eu consigo correr? Né? Eu acho lindo as pessoas correndo, acho lindo, mas era uma coisa que eu ficava apreciando, não conseguia imaginar que eu que de repente isso fosse possível na minha vida. E desde domingo, né, para cá, a gente começou a praticar corrida benéfica e assim, de primeira, a gente já correu 1 hora, quase 1 hora e 15, né? E, eu, e assim, com fôlego, com um coração normal, sem dor. Foi uma experiência impressionante, porque sempre foi muito doloroso correr, né? Aham. E tem sido assim nesses dias, né, que a gente está se encontrando. Eu estou sentindo meu corpo bem, eu estou sentindo durante a prática, é, eu percebo que a minha consciência corporal continua aqui comigo, né, porque eu estudei dança com a Tuti e eu fiz um trabalho corporal com ela de 2 anos, e isso no meados dos anos 90. E eu estou redescobrindo esse corpo, né? E você falou essa coisa, o corpo tem a memória, né? Quando Aham. você aciona essa memória corporal, ela dá a resposta para você, né? Hum. Então, eu comecei a ver que eu lembrava como é que eu tinha que posicionar meu corpo, encaixar confortavelmente. Lembrei da bacia, lembrei dos pezinhos, dos dedinhos, né? Lembrei das da clavícula, enfim, as coisas começaram a acontecer de Aham. novo, como se eu não tivesse ficado tanto tempo sem atividade física, né? Porque, na verdade, eu estou há muito tempo sem atividade física, né? E o meu interesse também na corrida benéfica é porque, assim, tem a questão da idade, né? E tem uma questão de saúde mental, que eu tenho um transtorno bipolar. E todos os médicos hoje em dia concordam, né? Que não basta você tomar remédio, não basta você fazer a psicoterapia, tem que ter alguma atividade física, né? E aí eu ficava pensando, e que atividade física eu quero fazer? Eu não quero ficar puxando ferro só para puxar ferro, entendeu? Uhum.
até gosto, de vez em quando, mas eu não queria fazer uma coisa assim, tão focada num determinado resultado, num determinado peso, sabe, num formato. Eu queria fazer alguma coisa que deixasse meu corpo livre e solto, livre e solto, né? Então você Eu chegou me no lugar sinto muito assim certo. quando eu faço yoga. E Hum. me sinto agora muito assim praticando a corrida benéfica, né? Porque é um acordo com o corpo e você fica conversando juntos, né? A sensibilidade acontece, aparece, né? Então tem sido uma experiência fantástica. Só tenho a agradecer a você pelas Então, suas Rê, mas propostas malucas, você consegue. A sua proposta insistência. maluca é com a gente mesmo. E parou o som. De novo, Parou. você vai sair? Sai e entra de novo. As Tá. pessoas esperam. E aí, quem quiser fazer pergunta para a Rejane também, pode fazer, né? Pode fazer. Sai e a gente coloca você de novo. Voltou o som, acho. Vai entender, né? Vai entender. Nossa, estranho. É, é. Então, eu queria que você Voltou. fizesse um paralelo, uma ponte, Rê, entre a tua prática de yoga, como que você sente que a yoga atua no teu corpo, quais os benefícios, as sensações que a yoga te traz, e como você tem sentido a corrida. Quais Uhum. são os elementos que você sente que a corrida te traz, assim? Tá. Você Eu acho consegue? que. Vamos pensar sobre isso. É, eu gosto muito da parte de alongamento, eu gosto muito de me esticar, de ganhar espaço, né? E o yoga oferece, né, essa coisa do alongamento de várias partes do corpo, né? A gente alonga coisas que você fala, não é possível, tem espaço para alongar aqui, né? E no yoga você descobre esses espaços novos e antigos para crescer. Gosto dessa sensação que ele me dá de um corpo também mais um corpo presente, com uma mente mais calma, né? Os exercícios eu procuro fazer com muita calma, com muita concentração e, e aí flui muito gostoso, tanto para o corpo quanto para a mente. Eu acho que a corrida benéfica, ela acaba possibilitando coisas muito parecidas, né? Tirando essa questão do alongamento forte que o yoga tem, a corrida tem essa coisa de você ir ganhando os benefícios dela ali passo a passo. Vai fazendo, de repente você sente o seu coração ali vitalizado, né? Você sente a sua perna trabalhando numa boa, as dores no joelho que eu tenho com uma certa frequência e o esporão que eu tenho nos calcanhares não atrapalham, né? E então assim é muito orgânico, é muito orgânico. Então eu acho que tanto na yoga eu consigo esse aspecto como na corrida benéfica, né? De maneiras diferentes, mas eu acho que dá para chegar nessa coisa de fazer no tempo do corpo, né? E não ficar preocupado com metas, com coisas, né? Então, com a cabeça assim, livre, aberta, você consegue correr uma hora. Eu consegui correr uma hora,
Não correr, fazia anos, décadas que eu não corria, né? Então foi e é e tem sido muito É, emocionante. sempre tem aquele início, né? Cara, mas será que eu vou conseguir correr, né? Será que eu vou ter Sim, fôlego para correr? E aí você vê que é, o movimento ele está muito integrado no teu corpo, né? Então, dessa forma, não tem como você ficar sem fôlego, né? é verdade. Porque você e a gente, né? Você teve a honra, sei lá, eu tive a honra de a gente Nossa, dividir o espaço da corrida e a gente ficou trocando ideia, conversando, uhum, conversando, isso, né? A gente não fica só respirando, respirando, respirando e buscando resultado. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideia, né? E essa, quando você falou da, da academia, né? De você levantar peso, né? Percebe que é um movimento que ele se volta para dentro de você, né? Ele não faz um movimento de expansão. E a uhum, corrida, né, no caso a corrida benéfica, a gente trabalha para fora, a gente amplia o nosso espaço, a gente não isso, diminui o nosso espaço. Tem uma amplitude porque a gente está com os nossos sentidos também trabalhando, né? uhum, Então, a parte afetiva, né, da relação, da comunicação, a gente está olhando, a gente está escutando, a gente está com os nossos sentidos conectado. colocados, né, para fora, não uma coisa que se volta para você fazer um abdominal, para você fazer um levantamento de peso, não é uma coisa que você vira concêntrico, vamos dizer, né? Mas Uhum, tem essa coisa excêntrica, excêntrica, excêntrica de você correr, né? E aí, como é que fica para você, assim, na tua percepção? Porque você falou assim, eu gosto muito de ver as pessoas correndo, né? E você tá correndo, a gente correu no lugar, a gente se deslocou um pouco, né? uhum. Como que é essa, para você, essa questão da imagem da corrida, né? Quando você corre e você sente bem o seu corpo, essa essa imagem, né, do outro correndo, como é que fica isso para você? Bom, você percebe que prevalece aí essa ideia da corrida competitiva, de força, de velocidade, né, de forçar o músculo e o fôlego e tal. E a corrida benéfica, ela vem, como a gente está dizendo o tempo todo, vem nessa contramão, né? Ela vem, aí apagou aqui minha luz. Ela vem respeitando o teu ritmo, vem respeitando o teu corpo como um todo. Então eu percebo a gente lá no museu correndo, né? E as pessoas malhando, 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 né? E a gente numa boa, correndo, correndo, falando, falando, né? Não, assim, a gente falou o tempo todo. Não faltou fôlego, foi incrível, né? Em momento algum, oi Ju, em momento algum eu fiquei assim, não teve. Eu lembro que eu fiz uma caminhada há um tempo atrás, os 10 primeiros passos já me deixaram exaurida. Eu não conseguia mais andar, eu tive que parar a caminhada, né? Subi a minha rua, que é uma ladeira, só de Uber. Agora eu já cogito a ideia, não, vou fazer a pé. Tá, vou Ah, fazer a pé, vou no meu ritmo, mas vou fazendo, né? aham. Então, é muito, muito diferente. Você vê as pessoas, o que elas estão buscando, do jeito tradicional, né? E o que, que a gente está buscando, né? Que é tanto uma experiência corporal, é uma experiência de consciência corporal, mas tem também uma coisa assim, uma forma de você ver a vida também, né? De você entender que esse ritmo louco não é saudável. Pelo menos para mim não é. Entendeu? Uhum. E que eu tenho que criar um espaço para mim.
em que eu tenha saúde em todos os aspectos da minha vida, né? Então, a corrida benéfica, ela tem uma coisa maior, pelo menos na minha imaginação, ela tem uma coisa maior, que é assim, é uma maneira de você ver o mundo, é a maneira como você busca se colocar no mundo. E é uma maneira diferente da forma como a maior parte das pessoas estão buscando. Uhum, Não sei se você percebe isso. uhum. Tem até uma desqualificação desse movimento natural, né? Tem Sim, uma as pessoas entendem. desqualificação do movimento natural e aí se coloca essas outras questões de status na frente, né? Porque, na verdade, o correr dessa maneira não é para você ganhar saúde, né? É uma corrida que muitas vezes não é 100% e a gente também não fala para as pessoas não façam isso. Não. Aí é a escolha de cada um. Mas a gente sabe o tanto também de problemas que isso acarreta, porque uma coisa é uma pessoa que tem uma qualidade de alimentação, de treino e está focada nisso, outra coisa é você querer é, com o seu corpo, com o seu condicionamento, querer saltar para lugares de condicionamento que, se você não tem isso em evolução, você pode causar outros tantos problemas para você, Uhum, né? uhum, Mas o que prevalece, né? É a roupa, é o tênis, é o óculos, é a medalha, né? É a foto no Instagram, é, é você saber que uhum. você ganhou do seu amigo, do seu, né? Então sempre tem alguma coisa como se fosse um cavalo correndo atrás da cenoura, né? Assim, sempre tem que se atingir uma meta que não é sua, do seu corpo, da sua condição, né? E aí a corrida, né, a corrida natural, onde você não tem isso como valor, ela pode entrar até numa linha mais depreciativa, assim. Ah, mas eles não estão fazendo nada, tipo, não Não está está tendo correndo, esforço, né? Não correndo, não está. está fazendo esforço, né? Estão lá brincando, ótimo, né? A gente está brincando, Inclusive brincando, ó, dançando, com o pé cantando, no chão, cantando com o pé no chão, né? A gente correu com o pé no chão todos esses dias, né? E sim. a princípio eu fiquei, gente, como que eu vou correr? Não tenho tênis próprio para correr, né? É, Eu, tipo, nada, a gente corre descalço. Hã? Corre descalça, gente. Corre correndo. descalça, suja o pé, gostoso, legal, que nem quando você é criança. E É, é uma experiência muito boa. é muito É, gostoso, a né? gente tem essa memória da infância, né? É. Então, E essa leveza do corpo, né? Porque então essa questão do movimento natural é muito assim, socialmente, né? É uma coisa que se olha menos, porque uhum, como se você, para fazer aquilo, você não precisasse é, fazer o esforço para você conquistar nada, né? Você está simplesmente sendo algo que todo mundo é. Então, isso não traz valor, né? Quando, na uhum, verdade, dentro da sociedade que a gente tem, é até muito difícil você encontrar pessoas que estão vinculadas a esse movimento, né? Então, a pessoa, para poder se conectar, ela tem que ir desaprendendo todos esses outros conceitos, né? uhum, E você falou, é uma visão de mundo, é uma visão, né, de como você se coloca também no mundo. uhum. Então, se você está numa sociedade de alto consumo, como assim correr descalça? Como assim É, não preciso de nada especial? Como assim é. não preciso gastar dinheiro para isso, né? Eu posso correr com o meu corpo sem colocar um tênis especial, sem gastar uma fortuna no tênis, Sem sem, uma roupa, sem um é, estilo, sem não sei o sem, quê. sem sentir dor, sem falar de É, fisioterapia, sem falar que meu joelho está arrebentado, sem reclamar da vida, é verdade. não é?
Porque são É esses assim os mesmo. valores, né? Uhum. Infelizmente, são esses os valores que a gente vê se divulgar por aí. Quanto mais difícil, quanto mais impossível, quanto mais status, e status é igual quanto eu invisto financeiramente naquilo, quanto eu posso investir financeiramente naquilo, né? Então, a gente vê pessoas que correm aqui, depois vão correr na Itália e vão correr na França, e as pessoas gostam de trazer, né, essa imponência do mundo da corrida, né? Que é onde você vai dizer que você pode fazer isso, que você tem dinheiro para gastar para correr, para, né, depois não conseguir andar no dia seguinte, muitas vezes. E aí a gente faz esse outro movimento, né? A contramão de Então, tudo isso, né? Trazendo essa questão do bem-estar e do movimento natural e do quanto menos, melhor. E isso a gente vai experimentar, né? Porque agora a gente está fazendo a live, mas a gente vai continuar a fazer a uhum. nossa progressão da nossa corrida benéfica, né? Então, sentir, né, como naturalmente o corpo ele vai pedindo para você soltar mais a perna, para você evoluir no terreno, porque o corpo ele vai pedindo essa abertura de espaço, É, né? Hoje a gente correu dentro de casa, né? E foi tão isso. gostoso quanto correr fora, porque o corpo, né, na verdade, tem uma harmonização do corpo com o movimento, e você pode fazer em qualquer lugar isso, Uhum. né? Você pode fazer É dentro ou verdade. fora de casa. E é muito gostoso essa sensação do corpo ir ganhando, né? Ganhando a expansão, né? Uhum. A expansão. A gente chegou a conversar até numa das corridas, né? Sobre, nossa, o corpo está alinhado, né? Você não está inclinado, você não está. Não, o corpo alinhado, na verticalidade, né? Trabalhando na verticalidade naturalmente, Isso. encontra o seu eixo, ah, o abdômen, por conta de uma bacia que se coloca no seu devido lugar, o abdômen já começa a fazer o seu trabalho e Uhum. já começa a fazer as mudanças aqui, né? Sem precisar malhar, 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 malhar. Mas, Uhum. assim, eu tenho essa percepção de que o corpo já começa a mudar, já começa a pedir. Você estava falando, acho que você falou isso no domingo, você estava comendo diferente. E eu comecei a perceber que o paladar realmente ficou diferente. Eu estou comendo menos, Uhum. menos doce e coisas mais leves, Uhum. né? E então assim, É é um uma... ajuste fino que a gente faz com a gente quando a gente está conectado com essa coisa de ouvir o corpo, de Uhum. perceber qual é a real necessidade, Uhum. né? E não está fazendo para fora, para os outros verem, a gente está fazendo para a gente, antes de mais nada, porque é Uhum. bom, porque é gostoso, porque é prazeroso, porque dá saúde, porque, enfim, né? É muito legal isso, né? Do ajuste do corpo, né? Porque É, aí você percebe a importância da prática, né? De uma atividade corporal, física, né? Porque quando você não tem isso, você também está seguindo, comendo, você também está dando aquilo que o corpo precisa. É muito uhum, maluco, né? Mas é, o não movimento, a estagnação, ela te traz mais peso. O movimento te traz leveza. Então você quer uma exatamente. alimentação leve, porque o teu corpo ele está no movimento. Agora, se Uhum, você tende a ficar parado, qual é a tendência? Você não vai querer comer uma coisa leve. Você vai querer fazer exatamente o que o teu corpo está pedindo, que é ficar cada vez mais pesado. Que uhum, tem um pouco a ver com a questão da inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E um corpo parado tende a permanecer parado, a menos que tenha uma força que promova uma ação, né? isso, E aí ele precisa de uma força externa para tirar o corpo da é, estagnação, né? Enquanto que o corpo, olha, Carmen,
Oi! Corpo em movimento, ele vai querer se criar condições para permanecer em movimento. Sim, sim. Você já E começou a perceber que a alimentação, o paladar tá outro, tô comendo muito mais sutilmente, fruta, sinto minha vontade de comer as besteiras, né? Mas diminuiu muito perto do que estava antes. Assim, eu passei a dessa comer fruta, ansiedade, né? De uma ansiedade. ansiedade, né? Que É, você tem. Porque e isso quando... para mim. É, fala, fala. Pode falar, pode falar. Não, eu fiquei pensando, né, a ansiedade, né, onde que ela está depositada? No não fazer, né? O não fazer faz a tua mente trabalhar muito rápido e você está sempre na ansiedade, que você tem que fazer alguma coisa, mas com o teu corpo parado. Então, a cabeça gira numa velocidade enquanto que o corpo está estagnado, né? E era bem assim mesmo que eu tenho andado nos últimos anos, né? Por conta do adoecimento. Fico muito parada. A depressão leva à perda de vitalidade, de disposição para fazer as coisas mais simples, como é, levantar da cama, tomar um banho, escovar os dentes, mexe com tudo isso, né? E, e eu sinto que fazendo o movimento, tendo esse compromisso consigo mesmo de quando se está bem, quando é possível, né? Você levanta e faz a sua caminhada, faz a sua corrida. É, no meu caso, é um ganho assim, é uma vitória tão grande sair da estagnação, é uma coisa assim tão que mexe com a minha autoestima, o meu alto valor, né? De repente eu podia estar 1 hora deitada na cama, não, eu estou 1 hora correndo. Uhum. E percebendo coisas mil, ganhando coisas Isso gera uma energia, mil. né, Rê? E parou de novo o som. Ah, não faz mal, você sai e entra de novo. Só um minutinho que a Rê já volta. É muito gostoso perceber essa questão do, da estagnação, né? Da estagnação. Como a gente se colocar em movimento muda esse quadro, né? Voltamos. Voltamos, voltamos. Coisa! Tá louco. Então, eu estava falando da energia, né? Que aumenta a tua energia. Uhum. Você ganha vitalidade, você ganha energia, você renova a sua energia, né? E no geral, você fica com uma energia muito baixa, muito, né? E aí a tua energia expande, melhora, tudo expande, né? O corpo expande, o corpo. O primeiro dia que a gente saiu para correr, você falou que eu tô um besouro, né? É verdade, verdade. Eu tava um besourão aquele Eu dia. estou um besouro. Eu falei assim, caramba, como eu vou fazer para esse besouro sair da cama, né? Primeiro eu menti. Uhum. Já tá vindo? Claro, já tô no caminho. Você mentiu. Eu Que já ótimo. já tinha chamado o Uber para ir te encontrar. Uhum. Mas não pode deixar a peteca cair, né? E hoje É, você falou, nossa, tu já acordei super cedo e com acordei energia. cedo. Então, essa mudança, né, em 4 dias, é isso? Domingo, segunda, É, terça, quarta. Em quarta. 4 dias de atividade que você está fazendo, um dia você fez sozinha, que eu achei extraordinário, e nesses outros 3 a gente fez junto, né? Uhum. E a mudança que você teve, né? É, Nesses 4 dias de corrida. é um bem-estar que dá para notar já, né? E é muito bom. Nossa, estou conseguindo fazer as coisas com mais rapidez, com mais precisão, né? Hoje eu Hum, fui dar uma arrumada no quarto, eu estava com a mente mais organizada, né? uhum. Então, Da tá foto. pegando da foco, da,
dar direcionamento, né? Vou fazer isso, vou limpar. E fôlego, não falta fôlego. Porque Porque eu sinto normalmente você tem uma questão com fôlego. a coisa da angústia, né? Forte, e acaba pegando Uhum. esse músculo aqui da respiração, como é que é o nome dele? Diafragma. O... Ah, esqueci. Pega aqui a boca do Diafragma. estômago e parou o som. Diafragma, Rê. O Tá me diafragma, ouvindo? mas não estou ouvindo. Não tá ouvindo? O Peraí, não, peraí de novo. que é isso? O que é isso? Eita, mas ela volta. Ela volta com todo o fôlego para a gente continuar. E eu falei para a Juliana, quando ela fez, ela falou, eu vou fazer 10 minutos por dia. Eu falei, assim, não, tem um problema só, que você não vai conseguir fazer só 10 minutos por dia. O teu corpo vai querer fazer mais, né? E se você der atenção pro teu corpo, você faz muito mais do que 10 minutos. Eu estava falando antes de você entrar que a Ju falou para mim, não, vou fazer 10 minutos de corrida por dia. Eu falei assim, tem um problema, Uhum. você não vai conseguir fazer só 10 minutos, né? A menos que você coloque lá, né, um relógio. Não, começou agora, vou parar daqui a 10 minutos e parar. Mas se você for escutar o teu corpo, cada vez ele vai pedir para você correr mais, Uhum. né? Pede mais. Eu gostaria de dizer para as pessoas que assim, não é que é fácil para mim levantar da cama e já ir, né? Como eu falei para você, eu usei a imagem do besouro, de perna para cima, sabe? Eu acordo com uma dificuldade tanto mental quanto física de ir fazendo as coisas, né? Mas tem sido possível, até porque tem uma certa estabilização no meu quadro, que me permite focar. Então, Uhum, assim, não, eu vou passo a passo, daqui a pouco vai dar, daqui a pouco falta uma hora para correr, daqui a pouco falta meia hora, eu vou, assim, minuto por minuto, me uhum, preparando para correr, sim. né? Porque quem tem esse tipo de problema pode achar assim, eu não vou conseguir fazer, eu fico deitado o tempo todo, né? Eu não tenho energia para levantar. Tem essa fase comum de Aí a não ter importância de certa. você ter aliados, né? Faz toda a diferença quando você tem uma pessoa maluca como a Tuti que fica, né? Vamos lá! Sim, vai, Nossa, faz toda a diferença. né? Vamos lá, vamos Vamos fazer lá. mente, né? Para poder. Não, ela agora eu vou ter que levantar de qualquer jeito, que ela vai bater na minha porta, né? É, exatamente. Então, assim, mas não tem sido doloroso. Eu já passei por situações assim de ter que fazer coisas e ser assim nossa, tão difícil, porque eu estava numa situação de depressão, né? Agora, por eu estar melhor, eu estou podendo fazer a corrida e pretendo ir nesse ritmo, Então isso é uma né? coisa muito. Aproveitar. Isso é uma coisa muito delicada, assim, né? Porque aqui a gente estava falando do movimento, da leveza, da inércia, do peso. E aí você falou agora dessa dificuldade, se você está num quadro mais instável, assim, de você tomar uma atitude para mudar isso, né? E aí a Uhum, importância do aliado. uhum, Eu queria entender, né, nessa medida, nesse lugar, né, é, essa dificuldade para ação, sabe? uhum, Eu entendo o não consigo, eu entendo você dizer eu não consigo, mas como você acha que nessa situação tão delicada, um pequeno movimento ele pode ser muito grande e determinante? Isso é possível assim?
Então, existem momentos fora da estabilização e que não é possível mesmo, sabe? Assim, você cai de cama e é preciso respeitar, é como se fosse uma dor, né? Você está ali, a gente falou ontem de dor, inclusive. Você tem que atravessar aquela fase de dor, né? E, inclusive, de sofrimento, dor e sofrimento, né? Então, você acordou, não consegue levantar para tomar o café, toma o café na cama, vai o dia inteiro assim, precisando sempre deitar um pouco, descansar um pouco, tal. Nessa fase, fica muito difícil você querer fazer qualquer atividade física, porque a gente perde até o desejo de fazer o que a gente gosta, né? Aí, quando você consegue uma melhora, a sua cabeça começa a trilhar de uma maneira mais estável, é só a palavra que me vem, estável, mas de uma maneira menos oscilação, né? Aí você tem possibilidade de fazer os movimentos. É nessa hora que você tem que aproveitar para Uhum, dar os pulos de gato, uhum. entendeu? Se tiver uma recaída, ok, eu já preciso ficar de cama, eu já preciso ficar de cama, né? Mas assim que eu tiver a possibilidade de colocar o cabeção para fora e respirar, eu vou lá e faço, né? Uhum. Vou lá e tento fazer algumas coisas, alguns movimentos para quebrar esse padrão que a depressão coloca na vida da gente, né? Queria ser um hábito E quase. eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer, né? Eu sinto que nesses momentos a gente tem que confiar muito na gente. Uhum, A gente tem que ter muita confiança na gente que a gente pode, né, uhum, transformar esse uhum, lugar num lugar de possibilidades, né? E confiar mesmo, assim, tipo, dar a mão para você mesmo, né? Não tenho uhum, aliado, sou eu comigo mesma para poder cada vez mais ir criando esse chão do movimento e essa memória desse prazer que você vai construindo, né? Para que no momento de recaída você tenha um lugar para você voltar e você saber que você pode contar com você mesmo para poder sair desse lugar de novo, sabe? uhum. Cada vez dando mais consistência para isso. Você me entende? Eu entendo sim. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? É, em meio a essa oscilação, né? Você ter memórias do que te faz bem, do que Uhum. funciona, e saber que hoje eu não estou bem, mas hoje é hoje só, amanhã eu não sei, amanhã não tem ainda, faz com que eu tenha esperança, né? Eu não me entregue, porque é muito fácil se entregar à Uhum. depressão, Uhum. né? Então, então eu sempre penso nessa coisa de tomar fôlego, mesmo na depressão. Agora você já Surgiu a oportunidade, vou tomar fôlego. eu já estou aprendendo. Então, sempre que você pode, aproveita a oportunidade, né? E vai lá, faz as coisas que você pode fazer, né? Se é correr, se é fazer um crochê, como eu gosto muito de fazer, Uhum. e é escrever no Instagram, enfim. No dia que eu estou disposta e disponível, né, eu procuro viver isso intensamente. Se tem uma recaída, eu diria assim, eu acolho a recaída, entendeu? Respeito. Tem essa, essa coisa de saber que a vida não é só
de alegrias, não vai ser só de alegrias, vão ter momentos difíceis, né? E você aceitar esse momento É, difícil, você fazer né? a curva junto, né? Você Indo no vai, movimento. mas aí quando você pode, você dá mais, quando você não pode tanto, você dá menos, né? Isso. E você vai junto. O importante é você não parar completamente, você não ceder. E essa coisa da entrega, né? Porque o movimento, ele tem isso, o movimento, ele estimula muito o campo da vontade, né? E a vontade diante, né, de tudo que a gente está vivendo no mundo e como a gente vê os casos de depressão, bipolaridade aumentarem assim assustadoramente, né? Porque a gente fica meio paralisado frente ao excesso do mundo. É como se, de repente, o mundo te desse tanta coisa que você fala assim, cara, para, não, eu não consigo tudo isso. Eu não, não Nem quero, eu nem quero. quero. Então, aí a gente acaba perdendo vontade da gente mesmo, porque a gente já não sabe mais o que a gente quer da gente, né? Uhum. Então, essa questão de você retomar o movimento natural, de você tomar contato com o chão, né? Você falou sujar o pé gostoso, né? Sujar o pé gostoso, as coisas que trazem, você usa essa palavra mais de uma vez também, vitalidade para o teu corpo, né? Então, porque são coisas que conectam você com a sua respiração, a sua circulação, né? Eu fui atender uma pessoa, ela faz o trabalho corporal comigo, a gente só estava na distância. Um dia eu falei, não, vou na tua casa, eu vou fazer o atendimento com você. Uhum. E eu cheguei lá e encontrei uma pessoa pálida, pálida, pálida. Uma pessoa sem cor, sem cor. Uhum. E conforme a gente foi trabalhando o movimento, conforme a gente foi trabalhando o movimento, a gente foi trabalhando, colocando o corpo dela. É muito maluco. Todo mundo tem corpo, todo mundo vai para lá e para Uhum. cá, todo mundo bebe seu cafezinho, todo mundo usa o corpo, mas o corpo, a gente fica com ele ausente da gente mesmo. É muito maluco. É esquizofrênico, né? Tem uma separação, assim, que a gente faz mentalmente, sim, Total. com o corpo. Conforme eu fui colocando ela em contato com o corpo dela, eu fui abrindo os espaços dela, ela teve que solicitar o corpo de uma forma diferente, o corpo dela foi se avermelhando, foi se avermelhando. A circulação começou a aumentar do corpo dela, simplesmente com uma mudança de eixo, né? Então, porque Uhum. você começa a colocar o teu sangue em atividade, e o sangue, ele é essa vontade, né? O sangue, ele traz É a essa vida. calor, né? Essa vitalidade que você falou, né? Então, eu acho que Uhum. vontade, vitalidade, movimento natural, você sentir o corpo realmente ali, naquela ação, seja lá qual for, né? Desde que você tenha essa presença, né? Você já muda a tua temperatura corporal. Uhum. Você está no calor do querer, no calor da vontade, né? E a corrida, ela, por mais pequenininha que seja no começo, ela vai aumentando, né? Ah, obrigada, Eli, obrigada. Ela falou, pediu desculpa que tem que sair, porque ela tem aula, Ai, né? tchau, tchau, Eli. Obrigada. E aí a gente, na medida que a gente vai sentindo esse calor, isso vai mexendo com a nossa vontade, isso vai aquecendo, e aquece o coração, aquece o afeto, a respiração. Então, esse quadro intensificando no corpo, ampliando, amplificando, né? Que dá essa Uhum. vontade de você levantar da cama de manhã e falar: Uhum. nossa, levantei com energia para É. poder fazer hoje uma atividade que exija muito mais de mim, né? Então, isso, a tendência natural é aumentar essa vontade, esse desejo. Claro, tem dias que a gente acorda sem tanta vontade, faz, né? Começa da pouca vontade que se tem, mas o importante Uhum. é manter, né? Ainda mais numa
numa tentativa, né, de recuperar uma vitalidade, porque todo mundo tem os altos e baixos. Mas se você falar assim, hoje eu não vou fazer, aí é caminho para no outro dia você também não querer fazer, né? Então, O como corpo que se a gente acostuma. lida com essa vontade no dia a dia, né? Para a gente ganhar, né? E sentir que essa vitalidade ela vai ampliando no nosso corpo, né? Uhum. E quando você não faz é porque você não porque você não consegue fazer, mas porque o teu interesse de repente ele acendeu numa outra coisa, numa outra situação, né? Uhum. É verdade. Eu sinto que eu estou nesse processo, né? Ainda de altos e baixos, não tão altos nem tão baixos, mas ainda existe essa oscilação que ainda é um pouco pequena, patológica, mas eu sempre procuro manter em mim a vontade de fazer, sabe? Eu, assim, às vezes isso o meu corpo não responde isso, mas em algum lugar em mim eu sonho que eu estou fazendo, eu me imagino fazendo, sabe? E aí fica mais rápido, fica mais curto o Acessível, espaço para conseguir chegar lá, né? Mas né? tem dias que realmente, eu sei que tem dias que são realmente muito difíceis, né? E a gente tem que viver esses dias com a dignidade, com valor, com respeito, né? E os dias melhores da mesma forma, Uhum. né? É o que eu tenho buscado. Sim, sim, e ainda bem que você tem o teu corpo como aliado, né? Sim, Porque é fundamental o corpo estar vivo junto com a gente, né? Mesmo nos baixos, mas saber que você está com o corpo, né? isso. E não a vida ficar muito no plano só mental, né? E ter essa desconexão. Né? E a corrida benéfica ela tem essa propriedade, porque, como você falou, ela traz um alinhamento, ela alinha, né, o sentir, o querer, o pensar, né? Você flui no espaço, você flui no ambiente, né? Você respira. Isso é fundamental também, né? A gente ter essa respiração no corpo, né? Uhum. E de uma forma suave, gostosa, e sentir as nossas potências, né? Corporais. Isso é. Esse é um horário para mim geralmente um pouco difícil. Quando cai a noite, geralmente isso mexe comigo, né? Mas fiz a corrida, estou aqui conversando com você, estou focada nesse momento, né? Como estava focada na corrida naquele momento. E estou conseguindo passar pela Pela... mudança do dia para a noite, né? E, ó, É nesses detalhes, às vezes, que as coisas acontecem, né? Coisas simples, como passar de 6 horas da noite, da tarde para 7 horas da noite. Às vezes é uma luta que a gente tem. o Instagram vai derrubar a gente. Se falou de cair à Uhum. noite, vai derrubar a gente. Então, Rê, te agradeço demais, agradeço cada uma das pessoas que entraram aqui também. Te agradeço demais. A gente vai continuar com a nossa corrida benéfica. Quem quiser correr, é só mandar um direct, falar, Tuti, quero correr. E a gente corre. E a gente vai Isso. ampliando essa rede na contramão da corrida benéfica. Tá Quem bom? sabe a gente corre junto, todo mundo. Isso. Vamos ampliar essa rede. Isso, ótimo. Um grande beijo para cada uma das pessoas. E muito grata aí, tá bom? Gratidão, gente. Tudo de bom para vocês. Um Tudo de beijo bom para grande. você. Tudo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.